Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática Básica. Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e esta é a terceira e última parte da playlist completa sobre função do primeiro grau, função afim. Na aula de hoje a gente vai aprender o domínio e o conjunto de imagem de uma função do primeiro grau, e também a gente vai aprender a estudar o sinal de uma função afim, certo? Vamos iniciar por o estudo do sinal, ok? Vamos lá. Olha só. Estudar o sinal de uma função é simplesmente verificar onde os valores de y são negativos, onde eles são positivos e onde ele é igual a zero, de acordo com os valores de x. É simples mesmo. Olha só, vamos ver aqui um exemplo. Estudar o sinal da função f de x igual a menos 3x mais 6. É só seguir esse procedimento. A primeira coisa é encontrar a raiz, que é o zero, dessa função. Ou seja, eu vou dizer que f de x, que a função f de x igual a menos 3x mais 6, eu vou fazer o f de x, ou seja, o y igual a zero, e vou encontrar a raiz da equação. Então vai ficar 3x igual a 6, logo x vai ser igual a 6 sobre esse 3, que vai ser igual a 2. Então esse 2 é o zero dessa função, tá certo? O segundo ponto é verificar se a função é crescente ou decrescente. Olha só, eu tenho aqui que o a é igual a menos 3. Portanto, se o a é menor do que zero, a função é decrescente. E, por fim, esboçar o gráfico com a raiz e com a linha da função decrescente. Eu boto aqui o eixo do x, né, o eixo dos domínios. Se eu quiser, eu posso colocar também o eixo do y, mas nem precisa. Para o estudo do sinal, o eixo do x é suficiente. Olha só. Eu marco aqui o zero da função, que eu encontrei que é 2, e traço o gráfico de forma decrescente, olha só, de maneira que quanto mais o x aumenta, mais o y diminui, então é decrescente. Bom, feito isso, olha só, o que fica aqui para cima, né, do eixo do x são valores positivos, é onde a função, né, ela vai ser positiva, certo? E o que fica aqui para baixo, né, do eixo x são os valores onde a função vai ser negativa, certo? Bom, então olha só, o que é que a gente vai fazer aqui? Quando f de x é igual a zero, ou seja, quando y é zero, né, o x vai ser igual a 2. Então a função ela vai ser zero, né, o y vai ser igual a zero, não vai ser positivo nem negativo, quando o x for 2, que é justamente aqui o zero da função. Agora, o f de x ele vai ser, a função, né, f de x ela vai ser negativa, né, vai ser menor do que zero, quando o x for maior do que 2. Ó. Observe que quanto for, ó, a partir do 2 aqui, ó, que o x vai aumentando, 3, 4, 5, 6, o que é que vai acontecer com o y? Ele vai diminuindo, ó, aqui para baixo, é menos, certo? Então, para x maiores do que 2, tá certo? O que é que vai acontecer? O y vai ser negativo, então a função f de x vai ser negativa, menor que zero. E para y maior do que zero, né, a gente vai ter, para f de x ser maior do que zero, a gente vai ter que ter o x menor do que 2. Observe, ó, quando o x for menor do que 2, ó, menos 1, certo? Aqui, aliás, 1, 0, menos 1. Toda vez que o x for diminuindo aqui em relação a esse 2, que é o zero, né, o que vai acontecer com o y? O y cresce. Então aqui a função vai ser positiva. Tá certo? Então, resumindo, quando o x é igual a 2, a função ela é zero, né? É o zero da função. Quando x é maior do que 2, a função ela é negativa. E quando x é menor do que 2, a função é positiva. Então, isto é estudar o sinal da função. Bem simples, né? Vamos fazer uma atividade aqui, olha só. Os valores de x para os quais a função afim, representada pelo gráfico abaixo, é positiva, são. Olha só. A gente tem aqui a representação gráfica da função, né? De cara, a gente já percebe, olha só, tá aqui também os itens para marcar. E, cara, pessoal, a gente já percebe que aqui é o zero da função, ó. Intercepta o eixo y, é o ponto 2 e 0. Tá legal? Isso é o zero da função. Então, se aqui é o zero, ó, para cá, ó, em cima do eixo x, são os valores positivos, a função é positiva mais. E para cá, ó, todo esse intervalo aqui, tá certo? E para cá, ó, para baixo,
né, nesse intervalo aqui, é onde o x é negativo. Aliás, é onde o y é negativo, que a função assume valores negativos, tá legal? Bom, feito isso, graficamente, só olhando aqui, a gente já consegue fazer o estudo do sinal. Olha só, para os valores menores que 2, ó, aqui é 0, igual a 2. Aqui, quando o x é igual a 2, ó, o y nem sobe e nem desce, por isso é o zero da função. Agora, para x menores do que 2, o x, o que é que acontece com o y? Aumenta. Então, aqui a função é positiva, certo? É justamente isso que quer saber a questão. Os valores de x para o esquadro da função é positivo, então é para x. É para x, diminui. Então, concluir o item correto é o item B. X menos 2, ó, o x aqui ó, menor do que 2, o y é positivo. Tá legal? É final da função. Agora, olha só. Domínio e imagem de uma função. O conjunto de uma função é formado por todos os possíveis da variável x. Já é, possíveis para a variável y, né, e que tenham correspondência em x, obviamente. Cada valor do conjunto domínio é chamado de domínio, que tem um valor correspondente do conjunto imagem, chamado de imagem. Juntos eles formam um par ordenado. Exemplo, olha só, 2 e menos 3. O domínio é 2 e a imagem é menos 3, certo? E o conjunto imagem fica dentro de um conjunto universo maior, chamado de contradomínio. Vamos ver um exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma função f de a em b, dada pela lei f de x, igual a x mais 1, e para valores de x igual a 0, 1, 2 e 3. Vamos lá. Olha só. Montando aqui no diagrama flash, eu tenho aqui o conjunto que representa os valores de x, ou seja, o domínio. Olha só. 0, 1, 2 e 3, está aqui ele. E está aqui a função, ó. Né? Quando eu substituir o x por 0, ó, 0 mais 1 vai ser 1. Quando eu substituir o x por 1, 1 mais 1 vai ser 2. Substituindo o x por 2, 2 mais 1 vai ser 3. Substituindo o x por 3, 3 mais 1 vai ser 4. Então a gente percebe aqui as correspondências, tá certo? Então, esse conjunto A, olha só, é o conjunto do domínio. No caso aqui, 0, 1, 2 e 3 é o domínio D dessa função. Tá legal? É o conjunto domínio. E o conjunto B, ele é o conjunto, olha só, do contradomínio da função, certo? Tudo isso aqui é o contradomínio, olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo isso aqui é o contradomínio. No entanto, esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, que é o valor, o subconjunto de B que tem correspondência com o domínio, ele é chamado de conjunto de imagem, né? M, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é bem simples de compreender, tá certo? Bom, vamos fazer uma atividade então aqui para fixar melhor esse conteúdo. Olha só. Dada a função f de x igual a 5x mais 1, encontre a f de 1, ou seja, eu vou substituir o x por 1 e achar o seu y correspondente, ou seja, eu vou substituir o domínio e achar uma imagem. Aqui é a função, vou calcular o f de 1, ou seja, x vai ser 1, 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Então, o f de 1 vai ser igual a 6. Então, eu tenho o domínio 1, imagem 6. D, f de menos 3. Aqui é a mesma função. F de menos 3, no lugar do x eu boto menos 3. 5 vezes menos 3 é menos 15, com mais 1, menos 14. Então, eu tenho o domínio menos 3 e a imagem menos 14. Certo? Vamos para a próxima atividade, olha só. Definir o conjunto domínio real em cada item. O item A, y igual a raiz quadrada de 3 menos x. Aqui a gente vai ter, né, que verificar as restrições, né? E a gente sabe que uma raiz quadrada, né, ela não pode ter, aliás, não apenas uma raiz quadrada, né, qualquer raiz de índice par, né, ela não pode ter um radicando negativo. Então, a restrição é essa, né? O x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. Desenvolvendo e resolvendo essa inequação, a gente tem que menos x
é maior ou igual a menos 3. Quando a variável fica negativa, multiplicamos tudo por menos 1 e invertemos o sinal de maior ou igual, que fica menor ou igual. Então, x vai ser menor ou igual a 3, tá certo? Então, essa aqui é a restrição, portanto, o domínio dessa função vai ser x pertence aos reais, tal que x seja menor ou igual a menos 3, certo? Qualquer outro valor, dada essa restrição, serve para o domínio, ok? Bom, item B, y igual a raiz de 7, raiz quadrada de 7 menos x sobre raiz quadrada de x menos 2. Vamos para as restrições, olha só. 7 menos x, ele tem que ser maior ou igual a zero, mesma restrição daqui, né? A raiz quadrada de dissipar, né? Então tem que ser, o radicando tem que ser positivo. Então, desenvolvendo essa inequação, eu tenho que menos x tem que ser maior ou igual a menos 7, multiplica tudo por menos 1, x vai ser menor ou igual a 7. Toda vez que multiplico menos 1, ó, esse sinal aqui inverte-se aqui, né? Só que aqui embaixo a gente tem outra restrição também, olha só. O x menos 2, né, ele tem que ser maior que zero, obviamente, né? Olha só, porque é uma raiz também quadrada, né? Então, x tem que ser maior que 2. E também, principalmente, porque aqui, olha só, esse valor dessa raiz aqui, ele não pode ser negativo, né? Porque aqui é um denominador de uma fração. Eu não posso dividir uma coisa para zero, é impossível, né? Então aqui tem que ser maior do que zero obrigatoriamente, né? Então aqui o x ele tem que ser maior que 2, tá certo? Beleza? Então a gente tem aqui, olha só, eu tenho esse intervalo aqui, ó, o x ele tem que ser maior que 2, suponhamos que aqui seja o 2, então ele tem que vir para cá, né? Não pode ser 2, esse intervalo aqui, e ele tem que ser também, ele pode ser menor ou igual a 7. Essa bolinha aberta significa que o 2 não participa do intervalo. E essa bolinha fechada diz que o 7 participa do intervalo. Olha, menor ou igual, e aqui tem que ser maior ou igual a 2, tá certo? Então, esse daqui é o intervalo em que o x pode constar. Porque, por exemplo, se o x for 2 igual a 2, fica 2 menos 2, que vai dar 0, né? A raiz quadrada de zero é zero, mas eu não posso dividir por zero. Então, ele não pode ser igual a 2. Né? Se ele for negativo, olha só. Por exemplo, 4, menos 4 com menos 2 fica menos 6. Não existe raiz quadrada de menos 6, certo? Não dá. Então, não tem como. Então, dadas estas restrições, o conjunto domínio dessa função é x pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior que 2 e menor ou igual a 7, conforme ficou representado aqui nesse intervalo, tá legal? Vamos fazer mais uma atividade só para fixar melhor esse conteúdo. Olha só, determine a lei da função sabendo que f de 2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1. A gente tem que, se o f de 2 é igual a menos 2, ou seja, se o x é igual a 2, o y é igual a menos 2. Tendo aqui a forma geral, genérica de uma função, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b, ou seja, eu vou trocar o y por menos 2, tá legal? Isso quando o x for 2, ao substituir o x por 2, quando o x for 2, o y é menos 2. E aí, desenvolvendo esse cálculo, olha só, repete menos 2, a vezes 2 é 2a, mais b, certo? E se o f de 1 for igual a 1, isso quer dizer que quando o x for 1, o y vai ser 1. Então aqui a forma genérica, y igual a x mais b, vou substituir o x por 1 e o y vai ser igual a 1. Olha só, quando o x for 1, o y vai ser 1. Desenvolvendo o cálculo, 1 vai ser igual a vezes 1 é a mais b. Então observe que eu tenho aqui menos 2 igual a 2a mais b e 1 igual a mais b, que eu posso montar um sistema e encontrar os valores de a e b para determinar a lei de formação dessa função, ok? Vamos lá, olha só, essa equação vem para cá e essa daqui vem para cá, certo? Vamos resolver essa função aqui
esse sistema pelo método da adição. Multiplica a equação de baixo por menos 1, fica aqui menos A menos B igual a menos 1. Repete a equação aqui de cima, certo? Aqui eu vou cortar a incógnita B, né? B menos B é 0, e somar o que restou. 2A menos A vai ser 1A, e menos 2 menos 1 é menos 3, então encontrei o coeficiente A, que é menos 3, certo? Vou substituir esse A nessa primeira equação aqui, ó, A mais B igual a 1. Como A é menos 3, olha só, menos 3 mais B igual a 1, logo B vai ser igual a 1, esse menos 3 passa para o outro lado, mais 3. Mais 3 é 4, B vai ser igual a 4. Tá legal? Se eu encontrei os coeficientes A e B, eu posso vir para a forma genérica novamente, ó, da função afim, f de x igual a x mais b. Então, eu vou substituir o A pelo menos 3, que é o valor dele, tá certo? Tá aqui. E o B pelo mais 4, que é o valor dele. A função fica f de x igual a menos 3x mais 4, e é esta a resposta, tá legal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente encerra essa playlist completa sobre função do primeiro grau, ou função afim, ou ainda função polinomial do primeiro grau. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se isso lhe ajudou, se foi útil, se inscreve no canal, isso ajuda bastante. Ativa o sininho, curte, comenta, compartilha com os amigos, tá legal? Forte abraço a todos, que Deus abençoe sempre.